Stalkear é perseguir, como é um jargão da internet. Vamos saber se há uma nova lei que persegue, vamos entender, o crime de perseguição. Alexandre Knopflos, aqui conosco, advogado especialista em advocacia criminal. Doutor Alexandre, bom dia, bem-vindo ao programa Light News. Bom dia, Maria, bom dia, ouvintes. Eu gostaria de saber já de início, nós stalkearmos, que é aquele prazer enorme, né, que temos muitas vezes, de vermos quem é a ex do ex do ex do ex, isso necessariamente agora é crime, doutor? Em verdade, Maria, na verdade, o que nós tivemos agora é uma criminalização dessa conduta que até então ela era tida como uma mera contravenção. Tá, até agora, o mês de abril, essa conduta de uma perseguição obsessiva, ela era tida como uma simples perturbação de tranquilidade. E agora ela passou a ser vista, de fato, como um crime que prevê essa perseguição que pode ser feita por qualquer meio, né? Não necessariamente é uma perseguição física, pode ser feita inclusive através da internet, é chamado cyberstalking, e há necessidade de uma ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. Bom, então a resposta à minha pergunta é não, porque eu falei olhar os perfis de ex do ex do ex do ex. Isso não tem problema, então. Não, a gente continua podendo espiar todo mundo, ufa, à vontade. Só não podemos ameaçar o coleguinha, é isso então, doutor? Exatamente, uma ameaça seja física, seja psicológica. A simples análise e a curiosidade, como você menciona, do ex, por si só, isso não configura o crime. E doutor, todo mundo, né, praticamente todo mundo que tenha uma presença na internet acaba tendo um hater ou outro, né? Alguma pessoa que faz comentários, assim, desabonadores, muitas vezes, aquela coisa que a gente sabe que acaba existindo mesmo. Esse tipo de comentário desabonador precisaria ser reiterado para configurar, então, eventualmente uma ameaça ou não, doutor? Perfeito, é isso mesmo. A rigor é necessária essa reiteração para configurar o crime. E mais do que isso, Maria, essa reiteração, ela pressupõe necessariamente um sentimento de ameaça à vítima que seja suficiente para restringir a sua capacidade de locomoção e, mais do que isso, perturbando a esfera da própria liberdade ou da privacidade do acusado, da vítima. Perfeito, doutor. Então, conta pra gente, antes era uma contravenção, agora é um crime. Isso quer dizer que a penalização é maior, há uma persecutoriedade penal maior? Exatamente, Maria, é isso. Antes nós estávamos diante de uma simples contravenção, que era a mesma contravenção de, por exemplo, ter um barulho alto do vizinho que você ligava para a polícia e era tido como uma simples perturbação de tranquilidade. Era uma contravenção que nós chamamos aqui de crime anão. Era algo bastante simples para a ótica criminal. Agora não, agora de fato ele é um crime punido inclusive com reclusão de 6 meses a 2 anos e pode ter o crime aumentado, a pena aumentada até a metade, se é feito contra a criança, contra adolescente, contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino. Então, até é importante dizer, Maria, que na origem essa lei ela foi feita por conta de uma proteção às mulheres, muito embora a rigor se aplique essa lei, claro, para vítimas homens também, mas a origem dessa lei foi de proteção às mulheres. Doutor, a lei é brasileira, mas nós sabemos que algumas pessoas perpetram esse tipo de crime e elas estão no exterior. Como é que fica esse tipo de caso? Eu me refiro, por exemplo, porque até já conheço um caso assim, né? Aquelas pessoas que começam aquele caso amoroso com um estrangeiro, etc e tal, que depois exige dinheiro, e aí aquela pessoa depois vai fazendo aquelas ameaças a fim de extorquir o dinheiro. E, por exemplo, nesse tipo de caso, a lei é brasileira, o criminoso está no exterior. Vamos falar um pouquinho sobre territorialidade da lei penal? Perfeito, perfeito. Maria, na verdade é o seguinte, a conduta de stalkear, como mencionado, ela não é nova, evidentemente, tem casos famosos de celebridades desde a década de 80,
E muito embora ela seja uma lei nova no Brasil, nós tivemos agora a criminalização somente em 2021, a maior parte dos países já tem uma lei criminalizando essa conduta. Então, só para que se tenha uma ideia, nos Estados Unidos, desde o início da década de 90, isso já é crime. Tá? No Reino Unido, por exemplo, foi em 1997 a criminalização, a Alemanha em 2002, e o Brasil, infelizmente, chegou atrasado aí, foi só em 2021 que tipificou essa conduta. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, se esse crime ele é cometido em algum desses países que tem esse tipo penal, a rigor vai ser com base na legislação desse país que vai ter todo o processo penal. Aí não incide a lei nossa brasileira. E, doutor, como você falou de uma origem em crimes perpetrados contra mulheres, e nós falamos sobre criança também, há agravantes para esses tipos de vítimas? Sim, sim. A pena é aumentada da metade, tá? Se o crime é cometido contra essas pessoas mencionadas. Então, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos, mas a rigor, considerando que a pena é aumentada da metade, nós podemos chegar até 3 anos se o crime é cometido contra criança, adolescente, idoso, mulher. E, doutor, a lei penal, em princípio, não retroage. Nesse caso, também não retroage? Vale só para crimes novos? Exatamente, vale só para condutas novas, as condutas similares feitas até a promulgação da lei, elas ainda serão tidas como meras perturbações de tranquilidade, mas a partir agora da vigência da lei, aí nós temos esse novo tipo penal. E, doutor, dá uma força para quem não entende muito disso. Como é que alguém pode fazer a comprovação de que está sendo stalkeado ou stalkeada? Pois então, essa é uma questão muito interessante, Maria, porque aí a gente desborda do direito penal para o processo penal, porque daí, de fato, é uma matéria de prova, tá? É uma matéria probatória. Existem algumas formas, principalmente nos crimes de cyberstalking, que devem ser feitas. Por exemplo, o print do celular, o e-mail, tudo isso, o próprio comentário no Facebook, para que ele tenha uma validade probatória, precisa ser feito o que a gente chama de ata notarial. Então, a rigor, é necessário que a vítima ela vá até um cartório e o cartorário ateste a veracidade dessas informações ofensivas ou ameaçadoras. Então, quando eu estou diante de um cyberstalking, de um crime, um constrangimento, uma perseguição feita por meio da internet, o ideal é que seja feito dessa maneira. Agora, quando é feita uma perseguição, vamos chamar assim, de física, aquela pessoa e teve uma situação famosa daquela cantora Joss Stone, que ficava uma pessoa na frente da casa dela toda hora, enfim, aí, de fato, essa prova é mais difícil, tem que ser feita por câmeras e algumas testemunhas, alguma coisa nesse sentido. Pois é, doutor, o duro é que essa ata notarial, às vezes, acaba ficando cara, né? Porque se você vai apresentando cada coisa, fazer uma ata para cada coisa, aí eles dizem, não, vamos fazer em letra pequena, colocar numa página só. Eu já tive esse problema, por isso que eu lhe digo, é difícil, né? Quanto maior a ameaça, maior é a ata notarial, né? Perfeito, perfeito. E de fato é algo bastante difícil. Agora, o mais importante é documentar, é printar a tela, é imprimir o que saiu. Isso é o primeiro passo, né? Agora, de fato, a ata notarial é um instrumento bem, bem caro. Então, o que a gente sugere muitas vezes é que seja feita de maneira periódica, mas de fato é um instrumento caro. Pois é, e aí é que acaba acontecendo, a pessoa às vezes acaba tirando essa publicação, né, por exemplo, de uma rede social. Ela posta e depois ela tira. Aí você printa enquanto ela postou, depois você vai fazer a ata, ela já tirou. É complicado também, né, doutor? Isso aí acontece, sabe, Maria, com todos os crimes cibernéticos. Isso acontece com ameaça, com calúnia, e é uma dificuldade que nós temos nessa evolução tecnológica. Mas o ideal é, tão logo saiba da notícia, printar, fazer o print da tela, imprimir, e isso funciona talvez não como uma prova
cabal, porque precisaria dessa ata notarial, ela é uma prova que pode ser utilizada eventualmente em alguma medida inicial, junto ao juizado especial, alguma coisa assim. Quer dizer, você pode mostrar que tem boa fé e que, na realidade, você simplesmente não consegue lutar contra alguém que posta e tira a postagem, né? É mais ou menos isso. Exatamente. É que, a rigor, a pessoa que faz essa perseguição, muitas vezes, talvez ela não tenha a mesma razão, e aí você, como psicóloga, me pode explicar melhor, ela não tem essa mesma racionalidade daquela pessoa que, num rompante, resolve ofender a honra de alguém. Aqui eu estou diante de alguém, talvez, cuja racionalidade esteja um pouquinho mais comprometida, né? Certo. E, doutor, me conta mais uma coisa. Vocês preveem que haja um grande número de casos de pessoas denunciadas, pelo que você já tem como experiência no escritório de vocês? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que está sendo, talvez, fruto da nossa sociedade contemporânea, essa situação. Nós já tivemos algumas situações que atendemos no escritório de pessoas que literalmente estavam fazendo um stalker, estavam fazendo essa perseguição. Então a gente teve várias situações. Eu acho que sim, vai ter uma boa demanda, vamos chamar assim, desse crime, tá? A gente tem N situações, não só aqui no Brasil, de pessoas famosas, mas no exterior também. Eu acho que talvez o caso de stalker mais famoso seja o Mark Chapman lá, quando acabou inclusive matando John Lennon, e ali era uma situação nítida de um fã que tinha uma obsessão, e aqui no Brasil nós tivemos Ana Hickman recentemente. Exato. Então eu acho que é uma tendência sim, eu não digo incremento de casos, porque eles já existem, mas de número de casos agora com a incidência dessa nova lei. Perfeito, doutor. Muito obrigada por estar conosco e por nos esclarecer mais uma tipificação penal. Alexandre Knopfels aqui conosco. Até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado.